seja bem-vindo novamente às nossas aulas de grego intermediário da Escola Thiago Spurgeon Online. Estamos na nossa 17ª aula, eu sou o professor Felipe Prestes. Estamos na parte 13 aqui do nominativo, tratando sobre os usos gramaticalmente independentes do nominativo, especificamente agora sobre o nominativo como um vocativo. Nominativo como vocativo, nominativo de endereçamento, nominativo de invocação. Na última aula nós mostramos como é que esse nominativo funciona, certo? Justamente porque o nominativo, por ser um caso que muitas vezes engloba o vocativo na sua própria forma, às vezes o vocativo e o nominativo têm a mesma forma, a mesma formatação, contudo com significados diferentes. Obviamente o contexto vai definir isso, mas muitas vezes o nominativo tem uma forma diferente do vocativo, mas o nominativo apresenta-se com a função de vocativo. Então, nesses momentos, nós temos um nominativo como vocativo, um nominativo com a função de vocativo. Então, especificamente sobre isso, nós falamos que há uma grande diferença quando nós temos um nominativo como vocativo sendo anartro, ou seja, sem um artigo. E aí nós falamos da diferença que há quando nós temos aquela partícula tão importante que é a partícula ou, certo? Ou, que seria traduzida para nós como nosso o. Quando nós temos a partícula ou, nós temos uma partícula que vai nos trazer a ideia de que esse chamamento é uma invocação com muita ênfase, com muita força semântica ali sendo colocada, certo? Então, dentro desse sentido, nós podemos entender que essa foi a forma anartra, a forma sem artigo que nós acabamos de trabalhar. Agora nós vamos para a parte com artigo, uma parte articular, com as ilustrações de formas que tenham o artigo consigo. E a gente sabe que quando nós temos com artigo, nós apresentamos a ideia de que nós estamos está se tratando de uma pessoa inferior, inferior seja ela em posição ou enfim, a forma que você queira categorizá-lo, mas a questão é que é alguém menor a quem você está se endereçando, ou pode ser também uma forma semítica de um endereçamento. Então a gente vai falar sobre isso, espero que você nos acompanhe. Vamos começar aqui, né? Como nós estávamos falando, nominativo como vocativo, você se citou aqui, ilustrações do nominativo como vocativo, e especificamente estamos falando agora do nominativo articular, ou seja, com artigo. Sigamos, pois. Elegen gar auto exelthe to pneuma to akatharton ek to anthropo. Então vamos lá. Porque Jesus lhe dissera, ou seja, dissera, nós temos aqui o elegen, o Jesus aí, né, está aqui implícito, o nome do Senhor Jesus, que ele falou. Gar, porque, é o porquê. Autor é o lhe dissera, ou dissera a ele, a ele, e o elegen dissera já explicamos. Exelthe, então aqui é uma ordem, certo? Sai, exelthe vem de exerromai. No caso, exerromai é eu saio. Como ele tem um exelthe aqui, um imperativo, a gente ainda vai falar mais dos verbos, mas nós temos um imperativo. Ele está se referindo aqui na segunda pessoa. Sai tu, certo? Sai tu, exelthe to pneuma to akatharton. Então esse to pneuma aqui, vou colocar nessa outra cor, to pneuma to akatharton,
é o nosso vocativo, nominativo como vocativo, exatamente porque ele está se endereçando a alguém, no caso aqui não, ele tem o artigo, né? Então top pneuma aqui, nós temos o artigo, porque ele tem um artigo, obviamente, então ele é articular. Jesus está então se referindo a alguém que é inferior a ele. Existe um elemento teológico aqui inserido a partir da gramática, segundo Daniel Wallace. Nós temos que Jesus, ele se endereça, né? Ele faz uma invocação, ele faz um chamamento, ele se refere à pessoa desse espírito imundo, desse demônio aqui. Mas por conta desse top pneuma aqui, por conta desse artigo, então o artigo ele indica o artigo no nominativo como vocativo, então vai definir a posição deles. Então essa posição aqui vai ser de Jesus superior e desse espírito como inferior. Tudo isso atribuído, né? Essa posição aqui, ela é atribuída por conta do artigo do to pneuma, já que se nós temos um artigo antecedendo ao substantivo do nominativo como vocativo, ele vai estar se referindo a alguém, vai ser um chamamento a alguém inferior a ele mesmo, a ele próprio, certo? Então, dentro desse sentido, nós temos essa questão aí de posicionamento, de função, e não só de função, mas de posição mesmo. Jesus é superior ao Espírito, e nós já sabemos disso, mas essa formatação aí gramatical, ela dá essa ênfase de Jesus como superior ao Espírito, e esse é um toque bem exegético, né, que nós temos. Sabemos disso, mas a própria gramática do texto apresenta a ênfase de que Jesus é superior a esse espírito, tanto que ele se coloca como alguém superior ao espírito imundo. Obviamente isso já apresenta para nós que Jesus, que nós não temos uma batalha, na verdade, uma batalha cósmica aí, que muita gente imagina, né, que há uma batalha cósmica entre Deus e o diabo. E eles se digladiam, né, um contra o outro para ver quem vai ganhar. Mas a Bíblia nos mostra que não é assim, e até gramaticalmente o grego aqui vai nos mostrar: Deus é superior, Deus é maior do que o diabo. E até quando ele vai se endereçar a ele, quando ele vai quando ele vai falar com ele fala de uma forma diferenciada, em que ele mostra essa posição inferior, por conta desse artigo aí do nominativo como vocativo. É o argumento do Daniel Wallace, para que a gente possa trabalhar, entender bem a questão do nominativo como vocativo. Um outro exemplo aqui, outros exemplos na verdade que nós temos aqui, são esses dois versículos que estão em paralelo, certo? Lucas 8:54 e Marcos 5:41. Autós de kratesas tes heiros autes ephonesen legon repais egere. Então nós temos entretanto, que é o nosso de aqui, kratesas tes heiros autes, tomando-a pela mão. Nós temos aqui dela, né, a sua mão, disse-lhe ephonesen autes, em voz alta, né, dizendo em voz alta, mais ou menos essa ideia aí que Jesus está querendo dizer. Aliás, que Lucas está querendo dizer sobre como Jesus está falando, certo? Disse-lhe em voz alta. Então, ephonesen legon. O ephonesen tem essa ideia aí de proferir de uma forma mais forte, né, mais alta.
Mas o que eu quero chamar a sua atenção, você tem lembrado aqui, é para o nosso vocativo, repaz, mais aqui especificamente. Egere, menina, levanta-te. E aí você pode me perguntar, né? Sim, lembre-se antes disso, né? Você tem aqui o egere, que é o verbo, levanta-te também está no imperativo, segunda pessoa. Então você deve imaginar que a estrutura gramatical em que se tem um imperativo na segunda pessoa provavelmente vai envolver também o vocativo, já que nós temos um tu e eu estou falando com alguém, estou dando uma ordem para alguém, o imperativo é isso, né? Uma ordem, um conselho, eu estou dizendo levanta-te, Jesus está dando uma ordem, levanta-te. Então provavelmente vai aparecer um vocativo, que é o caso que apareceu aí, menina, levanta-te, porque é um endereçamento, é Jesus se colocando a essa pessoa, né, se endereçando a essa pessoa, invocando a essa pessoa especificamente. Tudo isso para mostrar que nós temos aqui esse nominativo como vocativo, no caso aqui sendo articular. E aí você vai me perguntar, mas professor Felipe, você acabou de falar que quando nós temos um artigo na construção do nominativo como vocativo, quando nós temos o artigo, isso tem uma ideia de alguém inferior, e isso é verdade, mas também pode ser como inferior ou como uma construção semítica. E aqui é que nós vamos ter toda a diferença, porque em um outro texto, né, Cratessas teis heiros, tu paidion, a menina, né, tomando a menina pela mão, disse a ela, Talitha cumi, Talitha cum, ho estins methermeneuomenon, desculpe aí, é uma palavra bem grande, to coration soi lego egere. Vamos lá, seguindo, né, o que o texto está nos mostrando aí, quando ele diz coration soi lego egere, menina, eu te mando, né? Eu te digo, levanta-te. O que nós temos aqui uma construção semítica, e o autor Marcos aqui até mostra para a gente dar essa dica, porque ele trouxe a construção semítica aqui, provavelmente em aramaico, e aí você tem Talitha cumi. Então, se é uma construção semítica, não é que Jesus está se colocando como superior à menina, mas neste caso é só uma construção semítica, já que no hebraico, o hebraico não tinha o vocativo, certo? Ele não apresentava essa forma sintática, então por isso, não na sua forma como nós temos no grego. Então por isso o nominativo é utilizado quando se quer apresentar uma construção semítica na sua função de vocativo. Então, exatamente, observação para a construção semítica, nós temos, portanto, aqui, não é que Jesus está se referindo à menina como alguém inferior a ele, mas que ele está se mostrando como uma construção semítica que é apresentada justamente pelo Talitha cumi, que ele explica até o que ele quer dizer com isso, ok? Sim, não mostrei para vocês, aqui está o nosso vocativo, to Horácio. Eu li, mas é bom deixar marcado aqui, claro, para você do que nós estamos falando. Menina, eu te mando. Aqui nós temos então o artigo, que é o ponto aqui, o ponto articular aqui que nós queremos chamar a sua atenção. Muito bem. Prosseguindo.
Nós temos aqui Kai Erchonton pros auton Kai Elegon Haire ho Basileus ton Judaion Kai Didosan auto Rapismata. Chegavam-se a ele e diziam: Salve, Rei dos Judeus, e davam-lhe bofetadas. Vamos lá. Salve, Rei dos Judeus, e davam-lhe bofetadas. Cai rontou pros auton. Então chegavam, isso aqui tudo chegavam-se a ele. Chegavam-se dizendo, certo? E diziam, né? E diziam: Elegon, Haire, ho Basileus, ton Judaion, Kai Didosan autorapismata. O que eles estavam querendo dizer? Salve, Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. O que eu quero chamar a sua atenção, que é essa passagem aqui, é uma passagem bem interessante para a gente discutir, porque ele diz aqui, salve, ou seja, nós temos aqui uma ironia, certo? Porque os soldados estão fazendo pouco de Jesus, como ele se dizia rei, e não conseguia salvar-se a si mesmo. Mas aqui diz salve, e aqui nós temos o nosso vocativo, ho Basileus ton Judaio. Toda essa construção vocativa aqui, Rei dos Judeus. Salve, Rei dos Judeus. E aí você pode me dizer, mas onde está a ironia? Bom, a ironia é justamente porque Jesus se dizia rei, não salvava a si mesmo, e eles estavam ali querendo dizer salve, Rei dos Judeus e tal e tal. E logo depois, obviamente, como eles vão dizer que estavam louvando a esse Rei dos Judeus, e logo depois lhe davam bofetadas, né? Então é uma frase aqui, uma construção de um momento muito difícil do Senhor Jesus Cristo, né? Mas um outro ponto para o qual eu quero chamar a sua atenção é para o nosso artigo aqui. Já sabemos que quando nós temos um artigo, se não é uma construção semítica, então se trata de alguém inferior. Então, se os soldados estão chamando Jesus, mas no caso aqui o autor João está colocando o artigo antes, é porque ele está mostrando que os soldados estão na sua própria construção gramatical, naquilo que ele está apresentando para nós como escrita, esse artigo indica a posição inferior. A posição inferior de Jesus em relação a esses soldados. Então, é difícil porque nós estamos falando aqui de uma posição inferior, mas logo depois nós temos uma construção Basileus, que significa rei. E a ironia está ainda mais forte por conta disso, porque eles eram soldados, estão chamando a Jesus de rei, mas por conta do artigo aqui nós vemos, eles estão falando que ele é rei, mas na própria escrita de João ele está mostrando para a gente que esses soldados não estavam achando que Jesus era superior, justamente ele era inferior. Nesse caso, obviamente, Jesus é superior a eles, mas na visão dos soldados, eles estão... os soldados estão mostrando para Jesus que ele é inferior, e até essa construção com o artigo está mostrando isso. Espero que você esteja entendendo. A ironia está em nós termos um artigo que apresenta nessa construção nominativo como vocativo, um artigo que apresenta uma posição inferior, mas uma palavra, né, como rei, que tem a ver com algo
superior. Sendo assim, nós temos vou juntar tudo isso aqui, nós temos essa ironia aqui, certo? Porque os soldados estão mostrando a Jesus que ele não é superior, e até essa formatação gramatical que João utiliza para descrever mostra isso. Então, embora os soldados o chamassem de rei, a forma gramatical, ou seja, o nominativo como vocativo mais o artigo articular, né, que eles usaram para esse chamamento se faz contrária, a forma gramatical se faz contrária ao significado original da grandeza própria da palavra rei, certo? Rei. Essa ironia é apresentada aqui a partir desse artigo. E aqui nós temos apekrithe Thomas kai eipen autor Hokirios mu kai Otheos mu, passagem conhecida aí que nós temos, certo? E nós temos aqui, respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Neste caso aqui nós temos Kyrios e Theos, mas Kyrios e Theos estão articulados, né? Estão com um artigo. E aí? Eles são vocativos, e a gente não pode esquecer disso. São vocativos, Kyrios e Theos, porque ele diz: e disse, Senhor meu e Deus meu. São construções nominativas como vocativo. Só que eles são articulares. Então, será que Tomé está se referindo a Jesus como alguém inferior, já que ele disse Senhor meu e Deus meu? Não. Na verdade, o que nós temos aqui é uma questão do nome do Senhor Jesus, aliás, do nome de Deus, quando se está se referindo a Deus, quando a Septuaginta, certo? Quando a Septuaginta ela vai falar de Deus, né? A Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento hebraico, a Septuaginta, quando ela vai falar, se referir a Deus em um chamamento, ela utiliza o artigo. Então, é uma citação, é uma construção semítica aqui. Não é que Tomé está chamando Jesus como alguém inferior, mas que os nomes Kyrios e Theos são articulares por se referirem a expressões semíticas do hebraico lá, relacionadas a Deus, que quando a Septuaginta traduz, ela traduz com o artigo, né, de forma articular. Então, por isso nós temos dessa forma. E por último aqui, só para que nós lembremos, as ilustrações aqui com ele em aposição ao vocativo, certo? Quando nós temos um nominativo como vocativo, simplesmente como uma posição, então ele vai ser sempre articular. Então, quando nós temos lá em Apocalipse megala, ou seja, grandes, thálmata, de thaumádio, de eu me admiro, né? Então, admiráveis. Tá, erga su, são as tuas obras, tá, erga su, as tuas obras. Você lembra de erga, você lembra de trabalho, de obra, de ergo, nesse sentido. Então você tem o ergo, você tem aqui obras, e aqui as tuas obras. Ok, só deixando claro aqui o que a gente está apresentando, e logo depois, Kyrie. Kyrie é uma construção vocativa. A própria terminação dela aqui está mostrando que ela é vocativa. Mas logo depois, Kyrie ho Theos. Kyrie ho Theos.
ou seja, é uma construção nominativa que está em vocativo, que está em aposto, é um aposto, ou seja, está explicando o anterior, né? Então nós temos Kyrie no nominativo, aliás, no vocativo, mais um aposto. E tudo isso aqui também é uma construção vocativa, né? Senhor, Deus. Tudo isso aqui é uma construção vocativa. Mas só para deixar claro aqui, grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor, Deus, o Todo-Poderoso. E aqui nós temos um artigo, né? Aliás, um adjetivo aqui, Todo-Poderoso, aqui em aposição também, mas aí você percebe o ró aqui, o ró como um artigo, mas para mostrar que ele está em aposição ao vocativo, embora seja um nominativo, ele está em aposição ao vocativo com função de vocativo, então por isso ele é um nominativo como vocativo, trazendo essa explicação, aquilo que o vocativo traz, que é a função do aposto. Muito bem, tendo explicado isso, espero que você tenha gostado aí desta aula. Estamos concluindo já essa parte aí do nominativo. Espero que Deus nos abençoe. Até as próximas aulas, então.